Paz e graça, amados do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos continuar nossas tarefas, o nosso estudo do pastor Tiago, que hoje o título é Quebrando as Algemas do Fracasso. O que nós aprendemos com o nosso fracasso? Primeiro, nós aprendemos que o fracasso, ele é repetitivo se nós não quebrarmos essas algemas. E por isso eu queria pegar a ilustração lá de Gênesis capítulo 3, quando nós vamos ver o exemplo do nosso querido Adão, quando ele erra. E o que faz o nosso fracasso ser repetitivo? Quando nós não admitimos os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, e quando nós não nos responsabilizamos por aquilo que nós cometemos, fazemos ou deixamos de fazer. Então, nós ficamos acorrentados, escravizados a esse tipo de fracasso quando nós não aprendemos com os nossos erros. E aí, quando a gente vai em Adão, que ele erra, que ele peca, a primeira posição de Adão não é reconhecer o erro, é primeiro dizer: ó Senhor, eu me senti nu, tive medo e me escondi. E aí, quando Deus pergunta para ele, mas quem te fez perceber nu? Ao invés dele falar, Senhor, foi porque eu pequei, porque eu desobedeci a tua palavra, porque eu comi do fruto proibido, não. Ele começa a terceirizar os seus erros, a terceirizar o seu fracasso da obediência. Ele começa a dizer, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Então ele acusa Deus por ter dado uma mulher que o influenciou a pecar. Foi ela que fez com que eu pecasse. Então, quando nós não admitimos o nosso erro, a nossa tendência é nós nos sentirmos piores ainda, mais fracassados ainda, com menos condições de superarmos, aquela fase tão difícil, nos sentimos arrasados, destruídos, essa é a palavra. Então, hoje Deus está nos dando uma oportunidade de aprendermos com os erros dos nossos amados da Bíblia, que Adão, que nós precisamos reconhecer os nossos erros, porque quando nós reconhecemos os nossos erros, os nossos fracassos, eles nos ensinam, nos fazem refletir as consequências de cada ato, de cada decisão precipitada, da ansiedade, do desejo de fazer coisas que estão ali momentâneas e que depois vão trazer desilusões tão terríveis, aquele prazer imediato de experimentar uma fruta que trouxe uma consequência eterna, Até hoje nós estamos vivendo essa consequência por causa de um prazer momentâneo. Então, o fracasso, ele precisa nos ensinar algo. O fracasso, ele é o nosso mestre, ele não é o nosso guia, mas ele nos ensina que as consequências às vezes são terríveis e que nós precisamos vigiar em todas as coisas que nós formos fazer. Mas ele também é um grande professor. E outra coisa que nós vamos aprender com o fracasso é que um fracasso puxa outro fracasso se nós não cortarmos ele pela raiz. Nós vamos ver o exemplo de Davi. O rei Davi, quando ele peca com Betseba, ele continua no processo de fracasso quando ele não confessa o seu pecado, quando ele quer esconder o adultério dele, quando ele quer esconder a gravidez, depois do segundo fracasso, a gravidez de Betseba, quando ele quer fazer com que Urias seja o pai do seu próprio filho, que foi feito através do adultério. Então, quando ele vai só escondendo, então um fracasso vai puxando o outro. Aí você vê a que ponto Davi chegou a de mandar matar o seu próprio amigo, o seu leal guerreiro de batalha. Então, o fracasso, ele vai puxando para fracassos piores, mais profundos, mais difíceis. E aí, Davi se encontra naquela situação. E aí, o medo que é o que nós aprendemos na aula passada, o medo do que os outros vão falar, mas você não é guerreiro. Como você, rei, fez isso? Você é tão justo, Como você chegou a esse ponto? Então, o fracasso, ele vai te deixando nos lugares mais profundos, nos abismos mais profundos, quando eles não são confessados, quando eles não são reconhecidos e quando nós não tomamos uma atitude de mudar a nossa percepção. Nós precisamos aprender com ele. Então, que nós sejamos como Davi, que nós sejamos como Adão, porque quando Eva teve seu primeiro filho, ela falou que o Senhor o deu, ou seja, entender que eles tiveram uma volta à comunhão com o Senhor.
E aqui Davi, no Salmo 51, ele faz uma oração de arrependimento tremenda. Se você puder ler, vai ser maravilhoso, que ele fala: Senhor, lava-me, purifica-me, dá-me um novo coração. E no Salmos 32, ele vai falar que enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Então, o fracasso é a falta de reconhecer que nós somos imperfeitos, falhos, mas que nós temos um Deus que nos restaura, que nos põe de pé, que nos levanta, que nos impulsiona a recomeçar, porque Ele está conosco nos nossos recomeços. Que nós possamos ser libertos dessas algemas do fracasso, em nome de Jesus, através de uma simples atitude: confessar os nossos erros e tentar fazer diferente, aprender com eles e não permanecer neles. Que Deus abençoe sua vida com toda sorte de bênçãos.